mesmo Espírito. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Continue, irmão, continue nesse mesmo Espírito aí. Não precisamos mudar, não precisamos parar, não precisamos mudar nada. Continue com o teu Espírito firmado no Senhor. Aleluia. Vamos aproveitar que a igreja está de pé, vamos fazer uma leitura. Primeiro livro de Crônicas, primeiro Crônicas no capítulo 13 e o versículo 13. Primeiro Crônicas no capítulo 13, versículo 13. Enquanto você procura, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, né, irmãos, de um dia cheio da graça de Deus, né? A gente fica assim com o coração leve, a gente fica com o nosso corpo estremecido de glória, de ação do Espírito Santo na nossa vida. E eu gosto muito disso, eu gosto de dizer que isso é um pouquinho, quando nós provamos o espiritual, é um pouquinho daquilo que nós vamos provar no céu. Você já imaginou, irmão, se esse pequeno mover que a gente tem aqui, o nosso corpo, a nossa carne sente, você imagina no céu que nós vamos desfrutar? Você já pensou isso? Eu gosto de ficar imaginando, eu fecho os meus olhos e fico pensando, meu Deus, nós sentimos a presença do Espírito Santo aqui, e dá vontade de a gente pular, dá vontade de a gente gritar, dá vontade de a gente, né, extravasar, e é só um pouquinho ainda. Você já pensou no céu como vai ser? Diante de Deus, diante de Jesus, nós adorando Ele. Você já pensou você cantando esse hino aqui, diante de Jesus, no céu, como vai ser? Aleluia. Queridos, Deus tem tocado no meu coração sobre essa palavra nesses últimos dias, para os irmãos entenderem. Eu não vou ser muito extenso, eu quero ser o mais breve possível. E quando o Espírito Santo tocar no meu coração para mim parar, eu vou parar. Eu não sei quantos minutos, 10, 15, 20, mas eu vou procurar ser bem curto no tempo. E o Espírito Santo, ele tem tocado no meu coração sobre essa palavra, sobre restituição. E desde ontem à noite, quando o Espírito Santo falou comigo, vem se cumprindo em tudo que nós já vivemos de ontem de noite até agora. Na palavra pregada, no louvor cantado, na escola bíblica hoje de manhã, na nossa EBD. O Senhor tem falado fortemente. No momento de oração, o Espírito Santo tocava o meu coração ardia, no momento da oração hoje pela manhã, sobre os dons espirituais. E nós queremos o crescimento da igreja, nós queremos que a igreja cresça em todas as áreas, mas a forma, o caminho para que a igreja cresça, não tem outra forma senão havendo a manifestação dos dons espirituais na igreja. O pastor deixou bem claro hoje pela manhã na ministração, na EBD, na pregação, que nós somos, irmãos, uma igreja baseada na palavra. Nós somos uma igreja que nasceu na palavra. Nós somos uma igreja, nós somos a igreja, não nos referindo à placa, mas nós somos a igreja evangélica, Assembleia de Deus Pentecostal. O pastor frisou muito bem hoje isso. E para que ela seja uma igreja pentecostal, para que tenha essa identidade, precisa, irmãos, haver a manifestação dos dons espirituais. Amém? E essa palavra o Senhor tem colocado na minha vida, no meu coração, desde ontem. A semana eu estava orando e meditando, mas ontem à noite, depois que eu cheguei do culto lá do Arroio, eu fui estudar, fui meditar, e o Espírito Santo, ele ardia no meu coração, hoje pela manhã na oração, sobre os dons espirituais. Irmãos, a igreja, ela é uma igreja pentecostal, uma igreja viva, que crê no Espírito Santo. Então nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo, para que os dons dele tomem conta da igreja, tome conta do culto. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Vamos ler o versículo 13. Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém?
A igreja pode assentar-se. Se os irmãos já leram essa passagem, conhecem a história, e eu gosto muito de falar sobre essa história também, sobre o castigo de Uzá. Os irmãos lerem versículos antes ali vão entender a história, mas eu quero me deter na vida de um homem chamado Obed-Edom. Sobre a história de Uzá, todos já conhecem, todos já leram. Se você ainda não leu, você pode ler o capítulo 13, todo ele, você vai entender o que aconteceu na vida desse moço, mas não é o meu propósito, não é o meu foco nessa noite. O propósito é nós entendermos o que aconteceu, nós conhecermos e nós aprendermos sobre o que aconteceu na vida de Obed-Edom. Aleluia. E o objetivo é trazer, irmãos, à igreja nessa noite uma palavra que venha trazer alegria ao teu coração, que venha trazer ânimo ao teu coração. Nós viemos de tempos de lutas, de batalhas para a igreja na face da terra, e eu digo isso não só falando, não só me referindo ao nosso meio, à cidade de Santa Cruz do Sul, ao nosso estado, à nossa nação, mas eu venho falando também a nível mundial. Nós vemos, e eu lembro de situações que nós vemos irmãos que são ceifadas as suas vidas por causa do Evangelho de Cristo. Se você for olhar os noticiários, se você for acompanhar, você vai ver quantos países, igrejas são perseguidas, igrejas são incendiadas, pessoas são queimadas vivas por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo. E nós como cristãos, querido, nós precisamos estar cientes disso, dessas situações, ciente disso, mas não podemos também, queridos, estar abatidos, não podemos estar enfraquecidos. Nós temos que ter na nossa mente e no nosso coração que ainda existe um Deus no céu que zela pela sua igreja, que ainda existe um Salvador chamado Jesus Cristo, que morreu por mim e você na cruz do Calvário, e que ainda existe um Jesus que está cuidando e zelando pela sua noiva, e Ele espera um dia ainda arrebatar essa igreja, e para que haja um encontro desta noiva com Jesus nos ares. Você crê assim? Você ainda crê no arrebatamento da igreja? Amém? Então nós não podemos estar, queridos, abatidos o nosso coração com essas notícias. Por isso eu quero trazer para você nesta noite uma boa nova de alegria, uma notícia boa, meus queridos, que assim como Deus restituiu, trouxe de volta aquilo que Obed-Edom havia perdido, e nós vamos falar sobre isso. Deus pode nesta noite trazer de volta aquilo que eu e você perdemos pelo caminho, aquilo que porventura Satanás tentou tirar da minha e da tua vida. Você vai lembrar nessa noite, se nós formos meditar de alguns anos atrás, e é isso que nós estamos frisando, é isso que os pastores estão batalhando, é isso que o pastor Ademir falou nesta noite. Há uma preocupação da liderança da igreja, para que a nossa igreja continue sendo uma igreja avivada, para que a nossa igreja continue sendo uma igreja onde se prega o evangelho verdadeiro, o evangelho de transformação, o evangelho de libertação, e que nós possamos, queridos irmãos, irmãs, jovens, crianças, idosos, ainda ver nestes últimos dias o Espírito Santo de Deus movendo corações, o Espírito Santo de Deus batizando, a igreja sendo renovada em línguas estranhas, dons de profecia, interpretação de línguas, variedade de línguas, transformação de vidas, libertação, cura, milagre, prodígio, maravilha nestes últimos tempos na igreja. Aleluia, nós precisamos crer nisso. Quem sabe se você for meditar, você vai lembrar de irmãos, você vai lembrar de você. Irmão, não estou aqui nessa noite para chamar a atenção de ninguém, não estou aqui nessa noite para criticar você, eu estou aqui para lembrar você, e você começar a meditar nisso, como você cantava há tempos atrás, como você orava, como você jejuava, como você pregava cheio de unção, cheio de graça, como você orava, quando você colocava a mão sobre os enfermos e eles eram curados
instantaneamente. Porque, irmãos, nós não estamos vendo isso, o pastor falou nesta manhã, é de dentro do nosso coração. É o nosso coração, queridos, que precisa ser a habitação do nosso Deus. É de dentro do nosso coração, meus queridos, que precisa, ó queridos meus irmãos, ter espaço aqui dentro, para que o Espírito Santo venha ocupar. Nós precisamos deixar lugar para o Espírito Santo manifestar os seus dons. Nós precisamos, irmão, mas como assim, irmão? Você precisa buscar, você precisa orar, você precisa abrir o teu coração. Quem sabe nesta noite o Espírito Santo está aqui, e pelos olhos da fé, em nome de Jesus, eu digo para você, e Ele está aqui, meus queridos, Ele está aqui para te abençoar, Ele está aqui para batizar com o Espírito Santo, Ele está aqui para te renovar. Talvez você esteja alguns dias, algumas semanas, alguns meses, sem falar em língua estranha, sem falar em mistérios com Ele, mas o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. O nosso Deus está aqui para encher a tua vida, para tocar no teu coração. Meus queridos, nós precisamos voltar ao tempo de ver a manifestação do Espírito Santo nos cultos como algo natural, como algo normal, como algo comum. Nós não podemos ficar surpreendidos com a ação do Espírito Santo no sentido da ausência das manifestações. Nós precisamos ficar surpreendidos, queridos, quando nós estivermos aqui reunidos, os demônios sendo repreendidos, vidas sendo libertas, meus queridos, as enfermidades elas sendo repreendidas no momento da oração. Nós precisamos buscar isso, igreja. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Mas o que são os dons espirituais? Eu quero ler aqui com os irmãos. Os irmãos quiserem acompanhar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Aleluia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8, diz assim: porque, olha que interessante, irmãos, porque há um pelo Espírito, aqui Espírito com letra maiúscula, falando do Espírito Santo, porque há um pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria primeiro, e a outro pelo mesmo Espírito, preste atenção nisso, a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, a profecia, o dom de discernir espíritos, a variedade de línguas, a interpretação de línguas. Aleluia. Falamos aqui sobre os dons espirituais. Depois nós temos os dons ministeriais, temos os dons de serviço. Mas eu e você como igreja, irmãos, nós precisamos estar acostumados com a manifestação dos dons espirituais. Não pode faltar na nossa vida. E Deus tem poder para trazer de volta. Deus tem poder para devolver, assim como foi na vida de Obed-Edom. Aleluia. E eu quero provar para você, para que você conheça um pouquinho da história desse homem. E a história dele começa a mudar a partir do momento que Davi coloca no seu coração a intenção de buscar a arca da aliança na casa de Abinadab, que ficava em Kiriat-Jearim. Por 20 anos essa arca, a arca da aliança, ficou na casa deste homem. E a Bíblia diz que ele era um levita, e isso é importante nós entender, principalmente os levitas podiam ter esse cuidado. Se você for ler um pouquinho adiante do texto que nós lemos, no capítulo 15, e o versículo 2 diz assim: então disse Davi, ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas. Por quê, meus queridos? Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor. Foi o Senhor que elegeu os levitas para ter este cuidado com a arca. Então Davi, ele toma essa decisão, ele toma essa atitude de buscar a arca.
E aí lá no capítulo 13, o versículo 1 diz que ele toma conselho de pessoas, olha só, ele diz assim, ele toma conselho dos capitães, dos milhares, dos centos, quer dizer, de pessoas importantes, dos príncipes da época. Davi vai e toma conselho e pede conselho para eles, olha, nós devemos buscar a arca, vamos fazer isso, e eles aconselham a buscar. Mas eu quero chamar a atenção da igreja para um detalhe: estas pessoas aconselham Davi, eram pessoas importantes, de alto escalão, só que não eram pessoas comprometidas com a obra de Deus naquela época. Eram pessoas que não tinham o seu conhecimento, não tinham o seu relacionamento com o Senhor. O que eu quero dizer com isso, irmãos, não adianta você pedir conselho de pessoas erradas. Você tem que pedir conselho com aquele que é comprometido com o céu, com aquele que é comprometido com a palavra, porque esse vai, querido, edificar a tua vida. Havia aqui, ele comete um erro, e com esse erro ele traz a morte de um jovem chamado Uzá, por causa do erro de Davi, por causa do conselho pedido errado. Eram pessoas influentes, eram pessoas importantes da época, mas eram pessoas que não tinham compromisso com a obra, como você tem nesta noite. Você que está aqui, irmão, eu vim hoje, porque eu tinha, não, você está aqui nesta noite, porque você ama a Deus, porque você precisa algo para o teu coração, porque você sabe que Ele pode te abençoar, porque você sabe que Ele pode encher aquele vazio que nada preenche. Jesus pode nesta noite. Por isso nós estamos aqui, para adorar aquele que merece, para adorar aquele que é único. E a Bíblia diz, meus queridos, que Ele procura estes adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É por isso que você está aqui nessa noite, porque você adora Ele, porque você serve a Ele. Aquela comitiva, ela parte da casa de Abinadab, e os jovens, os filhos dele, Aiô e Uzá, vão junto, e lá acontece aquela tragédia. Ele toca a mão na arca, a arca não pode ser tocada por pessoas que não eram levitas, porque foram instituídos por Deus para isso. E ele toca, ele é morto naquele mesmo instante, naquele mesmo momento. E Davi fica abatido com aquilo. E aí ele continua caminhando, enxerga à beira da estrada, daquele pedregal, daquela eira, ele enxerga um casebre. E diz, vamos deixar a arca nesse lugar. E naquele casebre, queridos, aleluia, naquele casebre, naquela casinha pequena, aleluia, morava Obed-edom. Quem era Obed-edom? Era um levita da casa do Senhor. Mas tem um detalhe muito interessante: esse levita, ele tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Esse levita, ele tinha deixado de fazer aquilo que Deus queria, aquilo que Deus tinha colocado na mão dele, meus queridos. Então Davi, sabe o que Davi faz? Sabe por que Davi deixa a arca na casa de Obed-edom? Porque ele, naquele momento, não tinha importância nenhuma. Sabe o que Davi pensou? Ele disse assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a arca aqui na casa de Obed-edom. Ele já está afastado mesmo, ele é um levita, ele era um músico, ele era um arpista da igreja na época, era tesoureiro, era porteiro, e ele estava afastado. Então Davi olha com olhos humanos, eu vou deixar a arca aqui, que se acontecer alguma coisa a gente não vai perder muito. Você está entendendo, querido? Você viu o que o diabo faz na vida da pessoa que se afasta de Jesus? Ele tira o valor. Ele tira o valor para que o mundo olhe para você e veja dessa forma, como alguém sem valor. Como Davi olhou para aquele homem naquela noite, naquela situação, disse, é aqui mesmo, vamos deixar aqui, esse camarada aí não tem valor nenhum. Se acontecer alguma coisa, nós não vamos perder nada. Mas não sabia Davi que aquele homem era um levita da casa do Senhor. Mas precisava haver restituição. Não adianta, queridos, nós tentarmos honrar a Deus da forma errada. Davi queria trazer a arca que representava, que era a representação máxima da presença de Deus, era a arca da aliança. E Davi queria trazer a arca para você. Você está entendendo? Ele queria trazer a arca da aliança, ele queria trazer a presença do Senhor para ele, como nós devemos fazer, só que ele fez da forma errada.
Isso trouxe um preço, irmão. Não adianta nós tentar honrar Deus de uma maneira errada. Nós temos que fazer aquilo que o Espírito Santo nos dirige. Irmão, mas como eu vou saber? Está aqui, irmão, a palavra de Deus, ela foi ensinada, ela foi pregada hoje, durante esse dia. Esse é o livro, esse é o guia para mim e para a tua vida, de como nós vamos servir a Deus, de como nós vamos adorar a Ele. Esse é o caminho correto, irmão. Então te esforça para fazer aquilo que Deus quer, porque Ele vai abençoar a tua vida, Ele vai abençoar o teu lar, Ele vai trazer restituição. É Deus que pode usar, querido, é Deus que pode fazer, é Deus que pode moldar. Aleluia, é Ele que tem autonomia, poder. Romanos 9:21, eu gosto muito dessa palavra, diz assim, ó: ou não tem o oleiro poder sobre o vaso, sobre o barro? É Deus que tem o poder sobre a minha vida e a tua vida, irmão. A gente pode até querer alguma coisa. Se for para glorificar o nome dEle, se for para fazer a vontade do Senhor, Ele permite. Mas é Ele, irmão. É Ele que tem poder de amassar, é Ele que tem poder de quebrar e de fazer de novo. Talvez você esteja passando num momento da tua vida muito difícil, mas eu quero lembrar você que quando Deus permite essa situação na tua vida, é porque Ele está te moldando, é porque Ele está te fortalecendo, porque Ele está fazendo você passar por esse momento, por essa prova, e lá no final você vai sair mais forte, você vai sair revestido da presença dEle, da autoridade dEle, para vencer mais um dia, para continuar na presença dEle. Aleluia, é por isso que Deus permite muitas vezes eu e você passarmos por essa dificuldade, por esta prova, porque é nas mãos do oleiro, queridos. Eu quero lembrar você, só tem um lugar que eu e você podemos e devemos ser quebrados, é nas mãos do nosso Salvador. Muitos estão sendo quebrados por Satanás, muitos estão sendo amassados pelo diabo, pelo nosso adversário, mas eu quero te convidar, a igreja, nesta noite, para levantarmos um clamor e oferecermos a nossa vida ao Senhor em sacrifício vivo e adoração a Ele, e pedir para Ele: Senhor, amassa, Senhor, quebra de novo, faz de novo, me faz melhor, acrescenta na minha vida a tua presença. Ei, é isso que nós precisamos fazer, queridos. É isso que nós precisamos ter vivo no nosso coração. Aleluia. E muitos fazem como Davi fez. A primeira dificuldade que veio, ele deixou a Arca da Aliança, que era, como já falei, a máxima presença de Deus na face da terra. Quantos pelo caminho abandonam Jesus, entram pela dificuldade, passam pela luta e deixam Jesus pelo caminho? Davi fez isso. E como todos sabem, já foi mencionado hoje também, um homem segundo o coração de Deus. Era como Deus queria. Era como Deus queria, mas ele nem sempre era o que Deus queria. Tanto que ele deixa a Arca da Aliança. Primeira dificuldade que ele enfrenta: vamos deixar aí, para nós não termos mais problema. E quantos de nós, muitas vezes na luta, na dificuldade, deixamos Jesus pelo caminho? Você já pensou sobre isso, irmão? Quantos momentos da nossa vida nós passamos por luta? Eu tive uma experiência na minha juventude e que tive esse pensamento. E um irmão chegou, de que usado por Deus, por isso que nós temos que ter muito cuidado com quem nós ouvimos. Um irmão chegou dirigido por Deus e ele disse uma palavra para mim que faz efeito até hoje na minha vida. Ele disse assim para mim, eu falando da minha situação, e ele disse: que culpa Jesus tem? Qual é a culpa que Jesus tem na tua situação, na tua condição? Ele é o culpado? Até hoje faz efeito na minha vida, até hoje. E foi aonde eu decidi não deixar Jesus pelo caminho por causa da minha prova, por causa da minha luta. E a Bíblia diz que nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Davi deixa Jesus pelo caminho. Aleluia. E o morador daquela cabaninha que ele enxerga era Obed-edom. E esse camarada levita, lá no livro de Números 3:31, diz assim: olha só a ocupação.
e a sua guarda, olha a função desse camarada, e a sua guarda será a arca. Você já pensou? E a mesa e o castiçal, os altares, os utensílios do santuário. Essa era a função daquele rapaz, daquele senhor, daquele homem que estava lá num barraco à beira do caminho, um levita da casa do Senhor. Mas Deus tem poder para restituir, para trazer de volta, mesmo que seja um barraquinho lá na beira do caminho, mesmo que você olhe com os teus olhos e não enxergue mais nenhuma opção, nenhuma forma de escape, Deus pode trazer de volta. Amém? Você crê nisso? Hoje é noite de restituição, irmãos. Nós vamos orar num instante agora já, para que Deus restitua. Eu não estou falando somente de vida financeira, de vida material, isso é muito bom, é maravilhoso, mas nesta noite o Senhor quer trazer de volta aquilo que arde no teu coração, quando você canta, quando você ora, quando você ministra, quando você evangeliza, aquele ardor que tem no teu coração, aquela chama que ainda arde dentro de você, e quem sabe está bem pequenininha, mas nesta noite o Senhor traz à tua memória os dias que você era usado com autoridade, irmão, mas nunca foi assim. Então hoje é a oportunidade que você tem de abrir o teu coração e pedir para Deus: Senhor, eu quero provar dos dons espirituais na minha vida, eu quero provar isso que está sendo falado, eu quero provar isso que a tua palavra diz. Irmãos, nós estamos aqui, estamos sim, alvos da misericórdia do Senhor, alvos dessa promessa nessa noite. Aleluia, é só você abrir o teu coração e prove daquilo que Deus tem para você. Obed-edom, ele vivia uma vida miserável, ele estava afastado do caminho do Senhor, ele vivia numa terra estéril, era um pedregal, não dava nada, não nascia nada, não brotava nada. Outro detalhe interessante, além de estar afastado da casa do Senhor, das suas ocupações na obra de Deus, a sua mulher era estéril, ela não podia ter filhos. Meus irmãos, a vida desse homem era uma vida sem esperança, era uma vida sem graça. Quer dizer, eu estou dizendo graça nos dois sentidos, graça de ter alegria, e sem a graça de Deus, porque quando falta a graça de Deus, falta tudo. Irmão, se a graça de Deus estiver sobre a tua vida, você é vencedor em todas as áreas, não tem derrota. Busque a graça de Deus. Ele disse na sua palavra: meu servo, a minha graça te basta. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Quando nós abandonamos Jesus, nós passamos a viver uma vida miserável, sem esperança, porque Jesus é a nossa esperança. Nós não podemos nos afastar dele. Então Davi decide deixar a arca ali por medo. Se for acontecer alguma coisa, nós não vamos perder muita coisa. E Satanás foi trabalhando, mostrando para Davi que não tinha valor. Aleluia. Mas eu quero dizer para você nesta noite, como uma das características, eu gosto muito de lembrar sempre disso, uma das características, um dos atributos, das funções de Satanás é mentira. Então se ele colocou no teu coração um sentimento de inferioridade, aleluia, eu quero dizer para você nessa noite que é mentira dele. Sabe por quê, meus queridos? Porque você foi comprado por um alto preço. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 23, assim: por alto preço fostes comprado. E sabe por que Satanás luta tanto? Porque ele não consegue mais reverter essa negociação. Jesus morreu na cruz, o único inocente, sem pecado. Não tem outra opção, não tem uma segunda via disso aqui, irmãos. Você foi comprado por alto preço. O sangue que verteu na cruz foi de um inocente, pela minha e pela tua vida. Não, a cédula que estava nos condenando, ela foi rasgada, não tem mais acusação. A Bíblia diz, olha, um versículo muito lindo que eu acho, diz assim: olha o que Jesus diz para mim e para você: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e dos teus pecados não me lembro mais. É Ele que está dizendo para você. Então se Satanás colocou algo no teu coração, nesta noite, no teu ouvido, dizendo que você não tem valor, que você é inferior, te colocando num sentimento de solidão, de depressão, eu repreendo nessa noite e digo: você tem valor, por alto preço você foi comprado.
Aleluia. Você tem um grande valor, meu querido. Mesmo que pareça difícil, mesmo que venham as lutas, não desanime, permaneça no Senhor. A arca chega na casa de Obed-edom. Aí o que começa a acontecer? Deus restitui a vida financeira dele. Deus restitui o trabalho dele na obra. Ele passa a tocar novamente. Ele passa a ser porteiro novamente. Ele passa a ser tesoureiro novamente. Deus começa a abençoar ele. Deus abençoa os filhos dele. E tem um detalhe interessante que me chamou a atenção. Diz a história que a mulher dele, a esposa dele, era estéril. O ventre dela não gerava. Eu quero trazer uma palavra de esperança aqui. Não sei porque vou falar, mas vou falar. Talvez, se você tem a esperança de um filho e ainda não chegou, não sei por qual é o motivo, escute. 1 Crônicas 26:8 diz assim: uma mulher estéril, escute isso. E todos estes foram filhos de Obed-edom, ao todo 62 filhos. Isso aqui não é brincadeira, irmãos. Isso aqui não é uma mera atuação da medicina, nada contra a medicina. Graças a Deus pela medicina que nos abençoa, que usa médicos capacitados para nos guardar. Se você for olhar o testemunho da Bianca Toledo, você vai ver que durante as cirurgias que ela fazia, os médicos que estavam fazendo a cirurgia nela, operando ela naquele momento, eram médicos cristãos. Ela nem sabia disso, e aquele médico fez 13 cirurgias consecutivas nela, e toda vez que ele fazia a cirurgia era um milagre, porque não tinha explicação diante da medicina, porque o médico, eles nem fechavam mais elas, mantinham ela aberta na mesa de cirurgia, a sua cirurgia, e os médicos faziam, e aquele médico, diz o testemunho, que ele ia direto onde estava o problema, direto onde estava a hemorragia. Aí depois ela descobre que aquele médico era um médico cristão, e toda vez que ele fazia aquela cirurgia, ele fazia a cirurgia orando em espírito, dizendo: Espírito Santo, mostra agora onde eu devo fazer, mostra agora onde está. Você está entendendo o Deus que você serve, irmão? O Espírito Santo de Deus tem poder para mudar a tua história, seja numa mesa de cirurgia, num estado final, a palavra final é dele, aleluia. O veredito do nosso Deus. Aí te coloca de pé, nós vamos orar, porque Deus quer restituir nesta noite, a autoridade é dele. Essa palavra eu quero deixar com a igreja nesta noite, irmão, recebe essa palavra, a palavra final é dele, o veredito final é dele, a palavra que vai encerrar a tua situação, a tua condição, o teu problema é dele. Aleluia, irmão, a palavra final é dele nessa noite. Irmão, mas a medicina disse isso, o advogado disse aquilo, disse que não tem mais. A palavra final é dele. Irmão, mas na minha família está acontecendo isso, aquilo, a palavra final é dele. Aleluia, é dele, não perca a esperança. Deus resolveu duas situações com Obed-edom. Primeiro, ele coloca a arca num lugar seguro. Ele coloca a arca num lugar em que havia pessoas instituídas por Deus para cuidar da arca. Segundo, ele restaura a vida de Obed-edom. Ele restaura a família. Ele restaura a vida financeira. Ele insere novamente Obed-edom na sociedade. Irmão, quando Deus faz a obra, ela é completa. Não é uma parte, não é um remendo, ela é completa. E agora eu quero deixar aqui uma palavra para a igreja, antes de nós orarmos. Se você sentir no teu coração de vir aqui à frente, pode vir já. Nós vamos orar nessa noite, porque Deus vai restituir. Deus tem poder para restituir lares, famílias, emprego, trabalho. Mas o foco nesta noite é o espiritual. O foco nessa noite, o Senhor tem colocado no meu coração. Eu sei que tem pessoas aqui que lembram de como cantavam, que lembram de como pregavam, que lembram de como evangelizavam, que lembram de ver os prodígios acontecendo dentro da igreja,
que lembram de ver milagres, maravilhas. É para você que eu quero orar, é com você que eu quero orar, é você que eu quero convidar nessa noite. Ah, irmão, mas eu não vivi nada disso ainda. Então para você também está aberta a oportunidade, para que o Senhor manifeste os dons espirituais sobre a tua vida hoje. Está aberto o convite, você vem e nós vamos orar. A palavra que eu quero deixar para a igreja nesta noite, que eu entendo que deve ser o comportamento de um cristão que tem a sua vida firmada na palavra. Enquanto você vem, Deus restitui. Não esqueça que a palavra final é dele. Ah, irmão, mas a minha situação não tem mais jeito. A palavra final é dele. Escute isso agora, enquanto você vem. Vamos cantar um louvor? Pode ir cantando bem baixinho aí. Davi manda informação para Obed-Edom, diz assim: Obed-Edom, agora nós vamos buscar a arca da tua casa. Se passaram 3 meses, a palavra diz. 3 meses depois, Davi então ele entende, ele vai lá e olha como era a orientação para que a arca fosse transportada, quem deveria transportar, como deveriam transportar a arca. E aí Davi decide então buscar a arca na casa de Obed-Edom. E Deus, a palavra diz que Deus abençoa em 3 meses. Tudo isso que eu falei aqui, meus irmãos, de restituição na vida de Obed-Edom, foram em 3 meses. Em 3 meses a sua esposa teve a primeira gravidez. Em 3 meses sua vida financeira foi restituída. Em 3 meses ele voltou para a casa do Senhor desenvolver essas atividades. Você está entendendo isso, irmão? E aí Davi diz assim: olha, avisa lá Obed-Edom que nós vamos lá buscar a arca agora. Aí sabe o que Obed-Edom faz? Escute, olha aqui, escute aqui. Obed-Edom se levanta e se posiciona e diz assim: não, se tu levares para te levar a arca da minha casa, só se eu e a minha família formos juntos. Você está entendendo esse mistério nessa noite, irmão? Irmão, se alguém quiser afastar Jesus da tua vida, se por alguma artimanha, artifício de Satanás, ele quiser afastar Jesus da tua vida, meu querido, eu quero dizer para você, dizer para ele com autoridade: só se você for junto com Jesus. Não te afasta de Jesus, não deixa Jesus. Faça como Obed-Edom diz: não, se tu levares a presença de Deus da minha casa, só tem uma condição, só se eu e a minha família formos juntos. Você está entendendo, irmão? A responsabilidade que você tem com a tua família, pai e mãe que estão aqui nesta noite, sobre o teu lar. Aleluia. Obed-Edom teve muitas provas de que Deus pode mudar. Obed-Edom teve isso, irmão. Escute, eu vou ler mais um versículo para você. Escute bem isso. Deus não fica indiferente ao teu sofrimento, à tua condição, à tua situação. Ele não fica indiferente. Ele não fica insensível. Sabe por quê? Escute esse versículo, nós vamos fazer uma oração. 2 Crônicas 7,14. Escute isso. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, escute isso, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. O Espírito de Deus está aqui nessa noite para sarar a tua vida, para sarar o teu futuro, para sarar a tua história. Basta que você abra o teu coração nesta noite. Você que tem desejo, irmão, de ver os dons espirituais sendo manifestos na tua vida, eu não estou falando para você te importar, te interessar com o teu irmão agora. Parece uma palavra pesada, mas estou falando para você. Te preocupa, querido, com a tua intimidade com Deus. Hoje de manhã, quando era cantado aquele louvor, e me tocou muito o meu coração. Deus não quer formalidade, o que Ele quer é intimidade com você nessa noite.